Bom, o meu artigo trata do estudo dos aquários públicos que existiram na cidade do Rio de Janeiro. Toda essa pesquisa ela foi levantada na hemeroteca da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Como não existia material informativo por pesquisadores desse assunto, isso tudo foi levantado a partir de reportagens de jornais. Os jardins zoológicos e os aquários, principalmente, são considerados museus desde 1946. Só que existe muito pouco estudo relativo a essas instituições como museus. Especificamente no meu artigo de aquários do Rio de Janeiro, eu pude perceber que existe uma história muito rica dessas instituições no Brasil que não são exploradas normalmente pelos estudiosos. O primeiro projeto de aquário desenvolvido no Rio de Janeiro foi do final do século XIX. É completamente desconhecida a história desse aquário, que seria o Aquário da Enseada de Botafogo. Posteriormente, houve 2 aquários muito importantes para o estudo da fauna aquática no Brasil, que foi o aquário do Passeio Público e o aquário da Quinta da Boa Vista. O aquário do Passeio Público, basicamente, é um aquário marinho e o aquário da Quinta da Boa Vista é um aquário de água doce. Esse aquário do Passeio Público ele foi muito importante como um espaço de divulgação da fauna da Baía de Guanabara. Ele era muito utilizado por estudantes na época. O aquário da Quinta da Boa Vista já tem uma história distinta. Era um centro de piscicultura, então ele funcionava como um instituto de pesquisa para aclimatação de espécies exóticas, além também de servir como um espaço de entretenimento para a população. Durante meados do século XX, houve várias propostas de criação de aquários públicos na cidade do Rio de Janeiro. Entre eles, um aquário no Palácio Monroe, que acabou não concretizando, vários projetos de aquários para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Basicamente, em 1944, houve uma grande exposição de projetos executados por um professor da Faculdade de Belas Artes do Rio de Janeiro, o professor Arquimedes Memória, onde 10 alunos fizeram projetos para aquários da Lagoa Rodrigo de Freitas. Outro aquário importante que teve o seu projeto elaborado para o Rio de Janeiro está ligado ao Parque do Flamengo. Na década de 60, os engenheiros Hyde e Lota fizeram toda a reestruturação do Parque do Flamengo e foi projetado um aquário para ser construído no Parque do Flamengo, inclusive com paisagismo de Oscar Niemeyer. Até hoje esse aquário não foi posto em prática, mas ele existe no projeto de estrutura do próprio aterro do Flamengo e, eventualmente, ele entra em pauta, sai de pauta. Ninguém viu esses projetos até hoje. É um material muito rico que pode servir não só para estudos de arquiteturas, estudos de biologia, estudos de museologia, que estão lá ainda esperando serem pesquisados. Diferentemente do que existe em países como Estados Unidos, França, Inglaterra, onde existe a memória das suas instituições, livros escritos sobre a história dessas instituições, no Brasil, principalmente dos aquários, não existe nenhuma referência, nenhum livro que estude essas memórias. Então, por exemplo, o Aquário do Passeio Público, ele foi um centro importantíssimo no início do século XX para a cidade do Rio. Tem ainda o aquário do Parque Lage, que é um aquário pequeno que resiste até hoje. E, culminando com essa história dos aquários, temos o Aquário, que foi inaugurado em 2016. Essa pesquisa, na verdade, o objetivo dela foi apresentar aos alunos, aos pesquisadores, várias instituições ligadas a exposições de organismos vivos que merecem ser realizado um estudo muito mais aprofundado, não só pelas instituições em si, mas pela história que elas trazem à própria cidade do Rio de Janeiro. A minha ideia é justamente colocar essas instituições na frente de pesquisa. Esse artigo apresenta um levantamento muito intenso de assuntos ligados aos aquários do Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, ele abre porta para outros pesquisadores poderem, a partir daqui, aprofundar o estudo dessas instituições.